E aí, pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Isabela, sou instrutora de biologia aqui, e hoje a gente vai falar sobre os vírus, que é um assunto muito importante para o Enem, né? Porque o Enem é o quê? É Enem Brasil. Então, cai, né, os temas mais importantes para o país, especialmente na atualidade. E é muito legal a gente saber que o Enem, que acontece normalmente em outubro, novembro, ele costuma ser fechado agora em abril e maio. Então, o que aconteceu nos últimos meses ainda entra na prova. E o que aconteceu de mais relevante no país no último mês, nos últimos meses? O coronavírus, né? Então, é um tema que é muito possível que caia na prova, então é importante a gente saber direitinho sobre ele, beleza? Qualquer dúvida, vocês já sabem, só me mandar por e-mail. Então, vamos lá. E por que é importante a gente estudar sobre os vírus? Bom, primeiramente por causa das doenças que eles causam, né, das viroses. Os vírus são responsáveis por causar 60% das doenças infecciosas do mundo, do planeta. E, além disso, é importante a gente saber que essas viroses, poucas delas têm tratamento medicamentoso, ou seja, poucas têm um remédio que realmente mata aquele vírus e cura da doença. A gente costuma dar remédios apenas para os sintomas, né? Para dor de cabeça, para desidratação, por aí vai. Além disso, algumas dessas viroses ainda não têm vacina. E é muito legal a gente saber sobre isso. Elas obedecem uma sazonalidade. O que isso significa? Que isso significa? Que algumas dessas viroses aparecem mais no inverno e outras no verão. Por exemplo, o inverno no Brasil é um inverno seco. Então, no inverno, nas épocas frias aqui no Brasil, a gente vai ter as doenças respiratórias, como a gripe, os resfriados e agora, né, o coronavírus. São doenças que vão estar marcadas nessa estação. Já no verão, que é chuvoso no Brasil, a gente vai ter marcadas as infecções causadas por aqueles vírus que são transmitidos pelos mosquitos que se reproduzem na água parada, né? Que vem da chuva. Então, por exemplo, a dengue, a febre amarela, ela vai ser mais marcada no verão. Além disso, alguns vírus são oncogênicos. O que significa isso? Onco significa câncer e gênicos vem de gerar. Então, alguns vírus são cancerígenos, têm o potencial de causar câncer, como o HPV, que causa, por exemplo, o câncer de colo do útero. Outra área que os vírus vêm ganhando importância é a área da biotecnologia. Por quê? Alguns genes conseguem incorporar o seu material genético no DNA da célula que ele está hospedando. E assim estão estudando de programar alguns vírus para levar genes para as pessoas que têm erros genéticos, assim, completando ali aquele gene que talvez possa faltar na pessoa. Além disso, os vírus podem ser usados na fagoterapia. O que é isso? Existem alguns vírus que são chamados bacteriófagos. Eles são vírus que infectam bactérias e destroem essas bactérias. Então, os estudiosos estão pensando assim: a gente poderia usar esses vírus para destruir bactérias que são nocivas ao ser humano. Então, vamos ver aqui quais são as características gerais sobre esses vírus. Vamos lá. Os vírus são acelulares, ou seja, ele não tem célula. Esse A é prefixo de negação. E a gente viu lá na primeira aula presencial do humanista que a célula é a unidade básica de um ser vivo. Então, se ele não tem célula, por esse critério, ele não é considerado ser vivo, ok? Além disso, os vírus eles não possuem metabolismo próprio. O que isso significa? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro do organismo de forma a produzir proteínas, a produzir energia, de forma a conseguir reproduzir e crescer, por exemplo. Assim, como os vírus não possuem metabolismo próprio, significa que quando eles estão fora das células, eles ficam completamente inativos. Eles não reproduzem, não crescem, não produzem nada, completamente paradões, ok? E a esses vírus inativos fora das células, a gente dá o nome de vírus, ok? Como consequência disso aqui, os vírus vão ser parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Que obrigatoriamente eles precisam estar intracelular, ou seja, dentro de uma célula, para conseguir ter as suas atividades, ok?
Através do parasitismo, então, né, que são parasitas, eles vão roubar as atividades metabólicas da célula que ele está hospedando, ou seja, ele vai pegar todas as enzimas, toda a energia, tudo que aquela célula tiver, e com isso ele vai provocar a morte celular. E é essa morte celular que vai caracterizar as doenças que esses vírus causam. Afinal, eles vão matando as células e destruindo, assim, o organismo. Além disso, os vírus têm o que a gente chama de tropismo celular. Tropismo significa ter afinidade, ter preferência por um tipo de célula, ok? Então, cada vírus vai infectar um tipo de célula específico. Por exemplo, o vírus da hepatite vai ter um tropismo pelas células do fígado, o vírus da malária pelas hemácias, o vírus do HIV pelos linfócitos e por aí vai. Cada vírus tem um tipo de celular que ele infecta. E esse tropismo vai ser definido pelas proteínas que o vírus carrega em sua superfície, porque essas proteínas elas vão se ligar a proteínas que tem na célula hospedeira, certo? Que tem uma afinidade aqui específica e assim que ocorre a infecção. Os vírus são seres extremamente pequenininhos e por isso eles só podem ser vistos por microscópio eletrônico, ok? Agora vamos ver aqui qual é a estrutura básica de um vírus ou do vírion, né? Que seria a estrutura básica, então, que esse vírus tem fora das células, inativo. A gente vai ter, então, o que a gente chama de capsídio, que é essa cápsula que envolve o material genético do vírus, que vai ser constituído basicamente por proteínas. A gente vai ter os ácidos nucleicos, que seria o material genético, que pode ser de DNA ou de RNA. E a maioria dos vírus, mas nem todos, vão ter esse envoltório aqui, que vai ser lipoproteico, ou seja, de lipídios e proteínas, ou só de lipídios, sendo que lipídios é o nome técnico que a gente dá a gorduras. Coloquei aqui a estrutura para exemplificar de um bacteriófago, que eu falei lá em cima, e de um vírus do HIV. Então, aqui ele tem as estruturas básicas e o que é mais importante aqui para falar para vocês é que o bacteriófago de DNA vai ser chamado de desoxivírus, uma vez que DNA significa ácido desoxirribonucleico. Já o vírus do HIV, ele vai ser um vírus de RNA, por isso ele é chamado de ribovírus, porque RNA significa ácido ribonucleico. E aqui a gente vê também que o bacteriófago não tem o envelope lipídico, já o vírus HIV tem. E a gente vê também aqui que ele tem algumas enzimas importantes, mas que a gente vai ver direitinho daqui a pouco. Então vamos ver aqui mais duas características gerais do vírus. Como o vírus ele só tem metabolismo dentro de células, as culturas, os cultivos de vírus para estudo ou para a produção de vacinas vão ter que ser feitas dentro de células. Então, a forma mais ética, barata que a gente encontra para isso é utilizando ovos, né, os embriões de galinhas. E aí vem a ressalva de que pessoas alérgicas a ovos de galinhas não podem tomar a maioria das vacinas, tá? Isso é importante. E, por último, a gente sabe que os vírus são filtráveis. Isso significa que eles passam pelo filtro, eles não são retidos pelo filtro, ok? O café é filtrável porque ele passa pelo filtro, ok? Isso é importante porque significa que não basta filtrar a água para beber, porque o vírus ele não vai ser retido por esse filtro. É importante que se adicione cloro no tratamento da água ou que se ferva essa água para o consumo, ok? E agora, vendo rapidinho aqui, os ciclos de reprodução dos vírus, o que é importante. O ciclo lítico é aquele em que a célula hospedeira vai lisar, ou seja, vai ser destruída no final, ok? Então, aqui a gente tem o vírus inoculando seu material genético dentro da célula. O seu material genético, então, vai usar todo o aparato enzimático, os ribossomos da célula para produzir as suas proteínas, né? Então, aqui a gente vê as proteínas dos vírus sendo produzidas, o seu material genético sendo replicado e muitos dos vírus vão inativar o DNA da célula hospedeira para que ela não compita com ele para produzir as proteínas e a energia e tudo mais, ok? No final, então, essas proteínas e o material genético vai ser usado para montagem de novos vírus, ok? E, por último, vai ocorrer a lise, ou seja, a destruição, a eclosão dessa célula por meio de enzimas lisossômicas, ok? E assim, os vírus saem das células e podem infectar
novas, cada vez com maior número de vírus. Já o ciclo chamado lisogênico, ele vai ocorrer aqui a inoculação do material genético da mesma forma, só que esse material genético ele vai ser incorporado ao material genético da célula hospedeira. Lembrando que para isso acontecer, esse material genético precisa ser de DNA para ele poder se unir a um DNA também, ok? E a esse DNA agora, que é misturado, né, da célula hospedeira com o do vírus, a gente chama de provírus. Lembrando que isso não afeta em nada as funções da célula, ok? E nisso, a célula aqui que foi hospedada não vai morrer e através da reprodução celular, esse provírus vai sendo passado de geração a geração e ocupando um número cada vez maior de células, ok? E é importante a gente saber que pode ocorrer a indução desse ciclo para o ciclo lítico, seja por raio-x, pelo raio UV, né, do sol, por algumas substâncias tóxicas ou pela diminuição da imunidade. Isso é o que acontece com o vírus da herpes. Ele fica apenas como provírus, ou seja, inativo lá, despercebido e, às vezes, por exemplo, por uma queda de imunidade, ele pode ser induzido ao ciclo lítico e começar ali a destruir células, causando realmente a doença. Por isso que herpes, marcadamente, fica desaparecendo e reaparecendo por conta disso aqui. E agora vamos ver rapidinho aqui sobre o retrovírus, né, que seria o vírus do HIV, que, como a gente viu, são vírus de RNA, mas que eles realizam transcrição reversa. O que é isso? Transcrição é o nome que a gente dá quando o DNA dá origem a um RNA para a produção de proteínas, ok? A transcrição reversa vai ser quando um RNA dá origem a um DNA. Isso só acontece quando existe essa enzima aqui, transcriptase reversa, ok? Então, o vírus aqui tem o seu RNA viral, através da transcriptase reversa ele consegue gerar um DNA viral. E com isso, ele consegue formar um provírus, integrar o seu DNA ao DNA da célula hospedeira, através da sua enzima integrase, ok? Esse DNA, então, vai ser transcrito, como a gente viu, vai ser quando um DNA forma um RNA mensageiro, que vai ser lido no ribossomo, gerando proteínas virais, ok? E assim como a gente viu lá em cima, as proteínas virais vão ser montadas, formando seu capsídeo junto com o material genético e as proteínas. E aqui vai ocorrer o fenômeno que a gente chama de brotamento, que é o quê? Esse capsídeo vai atravessar a membrana celular, que é essa daqui que eu desenhei, e vai formar o vírus como a gente viu lá em cima. Então, significa que esse envoltório lipídico aqui do vírus HIV é a própria membrana da célula que ele infectou. E aqui eu coloquei um desenho pouco mais realístico, só para vocês saírem um pouco desse mundo dos desenhos. Legal demais, né, turma? E aí, a gente teria que ver as viroses, né? Uma parte mais importante aqui dessa matéria. Então, eu coloquei aqui para vocês os mais importantes para vocês estudarem para o Enem. São essas daqui: dengue, chikungunya, zika, febre amarela, HIV, HPV, hepatite B e C, rubéola, a gripe H1N1 e o novo coronavírus. Foquem bastante, deem uma lida, uma estudada aprofundada nessas doenças, ok? E aqui eu queria dar uma dica para vocês focarem na transmissão e na prevenção dessas doenças, porque é isso que o Enem quer de vocês, quer que vocês saibam o que o governo e o que a população pode fazer para prevenir essa doença. Essa é a parte mais importante de todas as doenças que podem cair no Enem. Mas como aqui é um vídeo só de revisão, eu não vou poder falar de todas essas doenças com vocês, mas eu vou falar de uma que está realmente muito em alta. Nós vamos falar da doença Covid-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que a gente conhece popularmente como o novo coronavírus. Vamos ver o que a gente precisa saber dessa doença para a prova do Enem. Então, esse novo coronavírus é da família dos coronavírus, que é uma família bem extensa, na verdade, de vírus, e que tem esse nome porque dizem que esses vírus têm o formato de uma coroa. É, mais ou menos, né, turma? Bom, enfim, essa família dos coronavírus é aquela que causa os resfriados comuns. No entanto, esse novo coronavírus era um tipo desses de corona que não infectava humanos. Então, é um vírus totalmente novo pra gente. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo,
A Covid-19 não tem tratamento medicamentoso, ou seja, não existe um remédio que cura, que mata o vírus ainda. Também ainda não tem vacina, ok? E a gente sabe que esse vírus é um vírus de RNA. E o que implica disso? Como a gente pôde ver nos desenhos iniciais da aula, o DNA ele tem duas fitas, ele é fita dupla, enquanto o RNA é fita única. Isso faz com que o DNA seja muito mais estável e o RNA muito mais instável. Dessa forma, o RNA ele é muito mais susceptível à mutação. Portanto, esse vírus é um vírus altamente mutável. E isso torna muito mais difícil a confecção de uma vacina. Assim como o vírus da gripe, por exemplo, que todo ano a gente tem que fazer uma vacina nova, uma campanha de vacinação nova, porque é um vírus muito mutável, o vírus do Covid-19 também. Então, a cada ano, a cada semana, a cada mês, ele pode ter uma mutação e ficar diferente e mudar completamente o cenário dos estudos e da confecção de vacinas, por exemplo. E como a gente viu, cada vírus tem um tropismo, uma preferência por um tipo de célula. E a gente já sabe que o tropismo da Covid-19 são células pulmonares, mais especificamente por um receptor que tem nessas células chamado ACE2, que também está presente no intestino, rins e vasos sanguíneos. Por isso que essa doença também pode se manifestar como problemas intestinais nos rins e nos vasos sanguíneos, ok? Essa doença é altamente transmissível. O primeiro caso do Covid-19 foi em dezembro e, atualmente, menos de 5 meses depois do primeiro caso, nós já temos quase 3 milhões de casos no mundo, sendo que no Brasil, em que essa doença chegou um pouquinho depois, nós já temos 53 mil casos notificados, ok? Sendo que a gente está tendo atualmente no mundo todo uma subnotificação por ter poucos testes para o número de pessoas infectadas. Sendo assim, no Brasil está acontecendo muito. Estão testando apenas as pessoas em estado grave. Isso faz com que os casos leves, que são a grande maioria, não sejam contabilizados. Então, esses números podem estar subestimados, eles podem ser, na verdade, muito maiores na realidade, né? Se todo mundo fosse testado, esses números com certeza seriam maiores do que estão. Agora falando sobre a letalidade, que seria, né, a taxa de pessoas que esse vírus mata, no início estava sendo considerada bem baixa, né, de 3,4 dado pela OMS, mas que atualmente o mundo já está com entre 6 a 7% de letalidade, então já aumentou bastante, inclusive no Brasil a gente tem essa taxa também entre 6% e 7%. E se a gente fosse comparar com o surto de H1N1, né, da gripe suína que teve em 2009, a taxa de letalidade foi de 0,4%, ok? Sendo que o Covid-19, quando estava com o mesmo número de infectados que teve no surto de H1N1, já estava com uma letalidade de 2,8%, que é 7 vezes maior, certo? E como ele é muito mais transmissível, como ele chegou a ser transmitido para mais pessoas, essa taxa ainda aumentou mais. Mas aqui é interessante a gente fazer uma análise relacionando com essa subnotificação, ok? Se eu não notifico os casos leves, ou seja, se eu não testo, se eu não confirmo os casos leves dessa doença, eles não são incluídos nessa conta. Então, se a gente está comparando apenas os casos mais graves com as mortes, essa taxa realmente tende a subir, certo? Se a gente fosse colocar aqui os casos mais leves, talvez essa taxa de letalidade fosse realmente diminuir, uma vez que aumentar o número de casos para o mesmo número de mortes, ok? E aqui também é interessante traçar o paralelo que existe aqui. Na Itália e na Espanha, países europeus, a taxa de letalidade passou de 10%. E a gente poderia pensar, por exemplo, que poderia ser porque lá tem um número de idosos, de pessoas de grupo de risco maior, certo? No Brasil, a gente teve entre 6% e 7%. Já na Alemanha e Coreia do Sul, não passou de 2% a taxa de letalidade. Isso por quê? Porque eles fizeram testes em massa. Eles testaram praticamente a população inteira. Então, o número de casos deles eram maiores e é aquilo que eu falei.
quanto maior o número de casos aqui no numerador, o número de mortes é estável, a gente vai ter um número menor, tá bem? Então, a gente poderia fazer essa análise. Na Itália e na Espanha, o número pode ter sido maior por ter mais pessoas de grupo de risco. Na Alemanha e na Coreia do Sul, o número pode ter sido menor por terem testado em mais gente e principalmente por terem muitos leitos, muito hospital. Então, a taxa de mortalidade lá realmente diminuiu e o Brasil ficaria ali entre o meio termo, né? Não tem tantos idosos, mas também não está testando direito. E aí ficou ali no meio termo, mas mais pro lado da Itália e da Espanha por causa do acesso à saúde no Brasil, né? Do investimento na saúde que o país tem e por causa do número de testes que realmente está muito baixo no Brasil. Agora vamos ver como que é a estrutura desse vírus. Ele vai ter o capsídeo normal, o material genético vai ser RNA, como a gente viu, e ele vai ter um envelope lipídico. Isso aqui é muito importante para a gente, porque quem já lavou louça e sabe que detergente, sabão é excelente para tirar gordura, não é? E é por isso que a lavagem com sabão mata o vírus, porque esse sabão é capaz de retirar esse lipídio, essa gordura que tem aqui por fora do vírus, e com isso ele eclode e morre. Então é importante o uso do sabão aqui. Além disso, assim como a gente viu lá no vírus do HIV, esse vírus aqui também sai da célula por brotamento. Então, esse envelope lipídico também vai ser parte da membrana da própria célula que ele infectou. Por fim, vamos falar daquilo que eu falei para vocês que é o mais importante de saber para o Enem, a transmissão e a prevenção. Lembrando que é sempre importante saber a transmissão para a gente conseguir traçar qual é a prevenção, né? Porque uma coisa está diretamente interligada com a outra. Então vamos lá. A transmissão do Covid-19 ainda está pouco esclarecida. A gente ainda não tem certeza de quais são todas as formas de transmissão, certo? Eles estão investigando se é possível transmitir pelo cocô, né? E enfim. Mas a gente tem certeza do contágio pessoa a pessoa, né? Através de gotículas de saliva, pelo espirro, pela tosse, catarro, né? Que pode ser passado pelo toque do aperto de mão, né? Principalmente se a pessoa tiver tossido ali, enfim. Além disso, é importante ficar atento com o contato com objetos ou superfícies, né? Porque esse vírus ele é capaz de ficar ali na superfície por muito tempo, beleza? Então, se a gente teve contato com um objeto ou superfície contaminada, e em seguida contato com alguma mucosa do nosso corpo, a gente também pode se infectar. E sabendo disso, a gente vai traçar, então, como a gente pode prevenir essa transmissão. Reforçando os hábitos de higienização, então lavar bastante a mão com água e sabonete, lavar por bastante tempo, por todas as áreas ali da mão e do punho. Caso a gente não consiga lavar, a gente pode usar o álcool em gel, ok? Ou o álcool líquido mesmo, acima de 70%. Também é importante evitar tocar as mucosas, olhos, boca e nariz, ok? Principalmente quando a mão não estiver lavada. Evitar o contato com pessoas que a gente já sabe que está doente, é imprescindível. Evitar aglomerações, uma vez que ali podem ter pessoas doentes que nem sabem ainda e podem estar transmitindo o tempo todo. Sempre que for tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz, ou com antebraço ou com um lenço de papel, lembrando que esse lenço deve imediatamente ser jogado no lixo. E são necessárias a limpeza e desinfecção de todos os objetos e superfícies que são tocados quando você sai de casa, quando você volta, sempre limpar com frequência, ok? E caso o indivíduo esteja doente, a recomendação é ficar totalmente em casa, não sair para prevenir e transmitir para outras pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês me enviem e fica aí uma mensagem para vocês. Até a próxima!